Você transformou idade em prazo, pausa em fracasso, diferença em atraso, e chama isso de maturidade. Comparar resultados ignorando ponto de partida, contexto e custo invisível não é racional, é automático, é conveniente. É mais fácil se culpar do que questionar a régua inteira que você herdou. Existe uma sensação que acompanha muita gente adulta como um ruído constante. Não é desespero, não é fracasso declarado, é algo mais silencioso. A impressão de estar atrasado. Atrasado financeiramente, atrasado profissionalmente, atrasado emocionalmente, atrasado em relação aos amigos, atrasado em relação ao que você imaginava que já teria se tornado. Essa sensação não nasce depois de um colapso, ela aparece em momentos comuns. Quando alguém da sua idade compra um imóvel, quando um ex-colega assume um cargo alto, quando alguém mais novo começa a ganhar mais do que você, quando surgem anúncios de noivado, filhos, empresas crescendo. Você não entra em pânico, você calcula, e o cálculo parece lógico. Existe uma linha do tempo correta, existe uma sequência esperada, existe um ritmo considerado normal, e você está fora dele. Desde cedo, sua vida foi organizada por cronogramas. Idade para entrar na escola, idade para se formar, idade para trabalhar, idade para estar encaminhado. A estrutura era clara. Cada fase tem um momento certo. Quando alguém repetia um ano, era atraso. Quando alguém avançava rápido demais, era exceção. A regra sempre foi a média. Esse modelo não ficou restrito à escola, ele migrou para a sua percepção de valor. Aos 20 e poucos, você deveria estar construindo. Aos 30, consolidando. Aos 40, colhendo. Essa narrativa parece tão óbvia que quase ninguém questiona. E então você olha ao redor, vê resultados visíveis, títulos, salários, casas, reconhecimento público. Fatos concretos parecem objetivos, e o que é objetivo parece incontestável. Se é mensurável, pode ser comparado. Se pode ser comparado, pode ser usado como prova. Mas aqui começa o desconforto real. Comparar pressupõe que todos estão na mesma corrida, mesmo ponto de partida, mesmas regras, mesmo terreno. Isso quase nunca é verdade. Duas pessoas podem ter a mesma idade e histórias completamente diferentes. Uma começou a trabalhar aos 15 por necessidade. Outra teve suporte financeiro até os 25. Uma priorizou estabilidade cedo. Outra aceitou instabilidade para experimentar. Você olha para o resultado final e ignora a trajetória. É como comparar a altura de dois prédios sem considerar o terreno onde foram construídos. Ou comparar a velocidade de dois carros sem saber qual está subindo uma serra. O número isolado não explica quase nada, mas a comparação elimina contexto porque contexto complica a narrativa. E existe outra camada que você ignora com frequência. As pessoas exibem resultados, não exibem custo. Você vê a promoção, não vê o desgaste acumulado. Você vê a casa, não vê o nível de dívida. Você vê o relacionamento estável, não vê as tensões silenciosas. Você compara o seu bastidor com o palco editado dos outros e transforma isso em métrica objetiva. O incômodo aumenta quando surge uma hipótese simples. Talvez a sensação de atraso não esteja ligada ao seu progresso real. Talvez esteja ligada à referência que você escolheu, ou herdou. Mas admitir isso tem um custo. Se a régua estiver errada, então parte da sua angústia foi construída sobre um critério distorcido. É mais confortável acreditar que você está atrasado do que aceitar que pode ter passado anos correndo em direção a um padrão que nunca foi seu. Existe também um componente social que você raramente reconhece.
Comparar cria pertencimento. Todo mundo mede, todo mundo observa, todo mundo compete silenciosamente. Sair dessa lógica parece perigoso, parece acomodação, parece desculpa. Então você continua usando idade como acusação, continua transformando pausas em prova, continua convertendo diferenças em evidência de falha, mesmo quando algo internamente parece desalinhado. O efeito não é imediato, não é um colapso dramático, é uma distorção lenta. Você começa a tomar decisões para reduzir a sensação de estar atrás e não para construir coerência. Aceita um trabalho pelo título, compra algo para sinalizar progresso. Assume compromissos por pressão temporal, não porque deseja profundamente, mas porque precisa provar para si e para os outros que não ficou para trás. E quanto mais você faz isso, mais sua vida se organiza em torno da comparação. O problema é simples e desconfortável. A comparação nunca termina. Sempre haverá alguém mais jovem com algo mais visível. Sempre haverá alguém ganhando mais sobre algum critério específico. Sempre haverá outro parâmetro que redefine o que significa estar bem. Se a referência é externa e imóvel, a sensação de atraso se torna permanente. Mesmo quando você alcança um marco, o alívio é curto, porque logo surge outro, outra idade, outro número, outro exemplo. A corrida não tem linha de chegada clara, só tem novos pontos de comparação. Então a pergunta muda: você está realmente atrasado? Ou está medindo sua vida com uma régua que nunca considerou seu ponto de partida, seus valores, seus limites e seus custos invisíveis? Se você removesse todas as comparações externas por um momento, o que restaria como critério? Não o que impressiona, não o que evita julgamento, não o que gera validação, mas o que faz sentido dentro da sua estrutura real. Essa pergunta é desconfortável, porque exige isolamento, exige silêncio, exige assumir responsabilidade pela métrica, e isso é mais difícil do que continuar competindo. Porque enquanto a referência for coletiva, a culpa também pode ser distribuída. Quando a referência é sua, não há plateia. Talvez você não esteja atrasado, talvez esteja apenas usando a referência errada. Mas trocar de referência não gera aplauso, não gera anúncio público, não gera comparação favorável, gera silêncio. E enquanto você continuar medindo sua trajetória com a fita métrica de outra pessoa, a sensação de atraso continuará parecendo um fato, mesmo que seja apenas o reflexo de uma comparação mal formulada. A maioria das pessoas nunca questiona a régua, só tenta se ajustar a ela. E enquanto isso continuar invisível, você continuará chamando de atraso algo que talvez seja apenas desalinhamento de referência. E desalinhamento não se resolve correndo mais rápido, se resolve perguntando quem definiu o percurso e por que você aceitou correr sem revisar as regras.